Olá, o Pix Notícias está começando. A partir de agora, as principais informações da região. Veja o que nós preparamos para você ficar bem informado. Projeto de lei pretende proibir pesca de atuneiros em Garopaba. Iniciativa busca impedir a captura de peixes pequenos para uso como iscas, o que prejudica a pesca artesanal. Liga Mundial de Surf realiza etapa em Garopaba. Torneio reuniu atletas de toda a América Latina e o título feminino fica na região. Pedras Grandes celebra 145 anos da imigração italiana. A Zambuja, primeira colônia instalada no sul de Santa Catarina, comemora com muita dança, vinho e polenta. Plano diretor de Garopaba começa com nomeação dos diretores. Próximos passos é discutir as demandas de cada bairro da cidade. Saúde mental é tema de conferência. Evento discutiu ações de melhoria profissional, familiar e social. E ainda, moradores do bairro Limpa no escuro. Cerca de 20 famílias estão há um mês sem energia elétrica. Loteador vendeu terrenos irregulares e famílias aguardam posição do poder público. Essas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. No último final de semana, Garopaba sediou pela primeira vez uma etapa internacional de surf. A praia escolhida foi a Ferrugem. A competição foi realizada pela Liga Mundial de Surf e os pontos do circuito valiam para os rankings regionais da WSL da América Latina. Quase 150 atletas de toda a América Latina fizeram parte da primeira etapa do circuito WSL em Garopaba, na Praia da Ferrugem. O torneio, que é dividido em 3 etapas, terá continuação em maio na Bahia e no fim de agosto em São Paulo. As categorias foram divididas entre masculina e feminina, sendo 122 homens e 32 mulheres. O lema do circuito é "Investir no surf é remar junto". Isso porque uma das principais metas é descobrir novos talentos no surf nacional em cada região do país. Talentos como Felipe Ximenes, garopabense melhor classificado no torneio. Ele foi o 5º colocado. Representar Garopaba para mim é um orgulho que eu tenho dentro de mim, muito grande. E lógico que a gente sempre quer avançar, né? Ir mais longe que pode no campeonato. Mas acabei escolhendo uma onda ali, me antecipei um pouco no começo da bateria. Acabei errando e o jogo não pode errar nessa altura do campeonato, né? Faz parte. E amarradão. Bora para a próxima etapa, buscar outro resultado aí, que agora é só o começo. Os vencedores da primeira etapa do circuito foram o argentino Santiago Muniz, que passou a liderar o ranking regional na categoria masculina, e a catarinense Tainá Hinkel, na feminina. Além da pontuação no ranking regional, quem ficar em primeiro lugar na classificação geral, computando os resultados das 3 etapas, receberá um convite especial para participar da única etapa do Challenge Series, na América Latina, que acontecerá em novembro. O circuito também contou com outras recreações para quem estava acompanhando na areia da Praia da Ferrugem, como, por exemplo, aulas de surf para pessoas de todas as idades. Mais de 120 pessoas participaram das aulas. A gente tem uma equipe de 5 instrutores, 5 professores, né, e a gente entra na água com eles. Principalmente a gente precisa mais dar atenção para as crianças, para os pequenos, né, tomar sempre esse cuidado extra. Mas está sendo tranquilo, graças a Deus as condições estão boas. A gente tem boas ondas aqui, tanto para os competidores e para os iniciantes também, mais na beirinha, mais na espuma. E está sendo bem proveitosa, tá? A procura está grande aqui. Muitas pessoas estão fazendo, desde o primeiro dia eles vêm fazendo e já estão querendo repetir. Tem pessoas que já fizeram 4 aulas já, todos os dias, então a procura está bem grande, está bem legal. Além das aulas de surf, tiveram aulas de futevôlei, beach tênis e também foram montados estandes para recreações infantis na areia, concerto de pranchas, treinos de funcional
e espaços que incentivavam a sustentabilidade, como o espaço que estava a ONG Eco Garopaba, na qual os organizadores fizeram exposições de brincos feitos com caixinhas de leite, quadros com o uso de rejeitos encontrados nas areias das praias e, é claro, a prancha feita com garrafas PETs. Muito importante a gente participar desses tipos de evento aqui, principalmente na nossa região aqui de Garopaba, para mostrar o quanto a gente tem que se preocupar com os problemas do lixo, da poluição com o nosso planeta, né? E a prancha veio aqui para alertar, né? E a gente deixar um mundo melhor para as novas gerações, cuidando do nosso lixo, reciclando em casa, separando o lixo na nossa casa e não deixando a praia suja, né? Tirando todo esse lixo que a gente acha para poder transformar em outras coisas, né? Então veio essa necessidade, né? Porque a gente fazia os mutirões de limpeza e destinava a matéria-prima que era encontrada, o PET ia para reciclagem, o alumínio, mais o microlixo, o plástico pequeno, às vezes ia para o aterro sanitário, geralmente, né, sem destino nenhum. E a gente começou então a fabricação dos quadros, que são bem educacionais, e também temos os brincos ecológicos, com caixas de leite e com famílias aqui da Garopaba ajudando na produção e assim gerando renda, né, para o pessoal local. Apesar de ser chamada capital catarinense do surf, Garopaba nunca sediou um evento desse tamanho. Realização que traz diversos benefícios para a cidade. Até então nunca houve uma etapa de surf dessa grandeza. Estamos aí trabalhando há alguns anos para voltar como Garopaba, capital catarinense do surf. E esse evento a gente conseguiu, no início do ano, entramos em contato com o pessoal da WSL, fizemos o contato, deu certo e a gente está realizando. Para o turismo, ele é fundamental, o turismo de qualidade e o turismo esportivo. A gente pensa no turismo como um todo, né? Então, o surf, como todas as modalidades do esporte, a gente está trazendo para Garopaba e esse, que é o QS1000, de importância, né, a nível internacional, é a primeira etapa de 3, próxima dela vai ser em São Paulo e da outra na Bahia. E a gente está com essa maravilha, a praia lotada desde quinta-feira, rede, hotéis, gastronomia, todo mundo apavorado, assim, sensação total de qualidade que a praia e a estrutura que foi montada está oferecendo. Garopaba pretende ser ainda mais protagonista nesse esporte. Para isso, durante o ano, terá outros torneios de surf na cidade, que serão anunciados em breve. Com um evento internacional, dentro do nosso calendário hoje nós temos 2 eventos de nível mundial, né, para o nosso município. Eventos como esse fazem com que os atletas, a nossa comunidade, elas tenham uma interação maior, né, com grandes eventos. A economia do município mexe, a comunidade em si, né, trabalha. Então são essas ações que nós estamos desenvolvendo ao longo desse ano na Secretaria para possibilitar a todos que tenham essa interação com eventos. Os eventos são importantes, a Secretaria não faz só eventos, né, mas os eventos são muito importantes e colocam o nosso nome aí no cenário internacional, não só através das nossas belezas naturais, mas também no cenário esportivo. Está em discussão na Câmara de Vereadores de Garopaba um projeto de lei que pretende proibir o acesso de atuneiros e outros barcos a pescarem na orla de Garopaba para capturar peixes pequenos, para usá-los como isca para peixes maiores como o atum. O projeto, que é de autoria do vereador João Julião, pretende proibir que embarcações em Garopaba realizem captura de iscas vivas, que são os peixes pequenos e em fase de crescimento, como a sardinha, dandão, boca-torta e entre outros. Essa captura normalmente é feita pelos atuneiros e outros pescadores que utilizam desses peixes menores. É que eles servem de iscas para espécies maiores, como por exemplo o atum. O projeto 035, que a gente carinhosamente está chamando de proteção da pesca artesanal, ele tem o objetivo justamente esse intuito, né? Proteger a nossa pesca de barco a remo, de arrasto, essa pesca artesanal que a gente tem aqui.
Existem inclusive estudos da UFSC, se eu não me engano, e outros estudos que mostram que essa pesca de isca viva no nosso litoral prejudica diretamente a pesca artesanal, né? É um dos fatores que levou à diminuição da fartança dessa pesca de tainha, por exemplo, que a gente via nos anos anteriores. Desde 2009 vem havendo uma redução bastante drástica e um dos fatores, segundo esses estudos, é essa questão dos atuneiros que buscam isca viva no nosso litoral. Então a ideia é limitar essa ação dos atuneiros aqui, tendo em vista inclusive que existem outras opções para ele e para valorizar aqui a nossa pesca e proteger a nossa pesca artesanal, barco a remo, a rede de arrasto, essas coisas que são da nossa cultura pesqueira aqui do município. A proibição dessa pesca será nas praias, enseadas, costões e entornos do município de Garopaba, não podendo se aproximar a menos de 1000 milhas náuticas. O descumprimento, caso aprovado o projeto, será considerado uma infração ambiental, podendo o infrator ser multado e ter todos os equipamentos apreendidos. Em caso de reincidência, a multa será aplicada sobre a base do valor da primeira, mais 50%. Além de taxas, após a segunda reincidência, caso os equipamentos apreendidos não sejam resgatados no prazo de 30 dias, os materiais poderão ser leiloados. Alguns pescadores me procuraram com essa demanda, já é uma demanda que eu tinha ideia de implementar, de tentar implementar caso tivesse oportunidade, porque eles entendem dessa mesma forma, né, que é prejudicial, inclusive fazem denúncia muitas vezes ao IBAMA, a fiscalização tem se demonstrado ineficiente, até porque a lei federal ela tem um lapso de tempo, né, são apenas 3 meses do ano que os barcos não poderiam vir até a nossa costa. Na lei municipal a gente estende isso para o ano todo, como já fez Florianópolis, como já fez Ubatuba, então é uma demanda que inclusive parte dos pescadores para conosco do Legislativo, né, uma cobrança deles, pelo menos de uma boa parte deles com quem eu tenho acesso e já tenho uma amizade, então é uma demanda que eles nos trazem também. Por ser uma matéria nova, os legisladores ainda não têm entendimento de como será feita a fiscalização. No meu entendimento, essa fiscalização pode ocorrer até por conta da Secretaria de Agricultura e Pesca, né, o poder de polícia da administração pública, como já existe fiscalização em outros estabelecimentos, em obras. Se for necessário legislar, melhorar a legislação para que a prefeitura tenha mais segurança jurídica para fazer isso, a gente pode trabalhar nesse sentido. As denúncias hoje ocorrem normalmente por parte do IBAMA, que já deixou bem claro que não tem, por vezes, condições de cobrir todas as denúncias, falta fiscais. Esse é um problema que nós temos também no município, a maioria das cidades tem, falta de material humano, de gente para fazer essas fiscalizações. Então eu penso que essa fiscalização vai dar certo muito em parceria com os próprios pescadores. Uma vez havendo a denúncia por parte deles, a próprio Poder Executivo vem, fiscaliza, faz a autuação da multa. No projeto a gente deixou em aberto, então vai caber ao Poder Executivo, através de decreto, definir como vai ser executada essa fiscalização. Para os pescadores a medida é vista com bons olhos, pois a pesca de iscas vivas traz uma série de problemas para os pescadores artesanais. Agora que está caindo a ficha deles, estão vendo que está faltando peixe, então tem que fazer. E quanto mais rápido fazer isso aí, melhor. Porque se nós deixar, amanhã depois nós não vamos ter mais nada. Isso aí, ó, no verão agora, teve dia de eu pegar ali com a redinha ali, ó, pegar 300 quilos de espada. Mas tinha bastante manjuva. Os antuzeiros começaram a vir, a espada sumiu tudo. Porque o peixe vem comer, vem pacote para comer. Então tem que fazer bem feitinho. Porque se não fizer bem feitinho não vai funcionar. Porque sabe que eles têm força. O Sindipesca de Laguna, responsável por representar os pescadores dos municípios de Laguna, Imaruí, Imbituba, Garopaba e Jaguaruna, destaca que não é uma forma de discriminar a prática dessa pesca, mas de trazer um equilíbrio. Eu acho que devia deixar o pescador artesanal fazer essa captura e o barco atuneiro não entrar na nossa costa, porque na costa ele dá muito prejuízo para o pescador artesanal. A gente não está condenando eles, a gente está condenando aonde eles vêm, que é em cima da costa dos pescadores artesanal. Então, para nós é prejuízo total. Tanto lá como aqui em Jaguaruna, na Farol de Santa Marta, isso acontece. Aqui em Laguna acontece também, aqui no Mato Grosso. E isso a gente vem batendo. Já explicamos isso para o secretário da Pesca quando estava atuando, Jorge Seif. Ele ficou de tomar providência, até hoje a gente não viu nenhuma providência. E nós estamos aguardando essa providência. Apesar das áreas marítimas serem de responsabilidade da União, o autor do projeto acredita que a Câmara pode admitir esse tipo de matéria, já que a atividade impacta diretamente na economia local. Outro fator que o legislador destaca é que com a implantação do Instituto do Meio Ambiente, o órgão poderá ser responsável pela fiscalização dessa atividade.
É importante salientar, daqui a pouco a gente já vai ter em funcionamento no município o IMAG, o Instituto do Meio Ambiente de Garopaba, né? Que hoje o IMA é estadual, a gente fica à mercê do Estado. Em breve nós teremos aqui a questão do IMAG a nível municipal. Então, em último caso, digamos assim, na pior das hipóteses, o IMAG vai ter total condições de fazer essas fiscalizações. Claro, amanhã depois, se for necessário comprar um bote, um inflável, para poder ir até o barco, pegar as características, pegar as informações para fazer a autuação, mas na minha concepção, Secretaria de Pesca do Poder Executivo, mais para frente o IMAG, não vejo como um problema quem vai fiscalizar, desde que isso seja bem regulamentado, em parceria com os pescadores, em parceria com a população, tem tudo para dar certo. Garopaba apresentou nesta semana as pessoas que farão parte do grupo gestor do plano diretor do município. O grupo é formado por diversos segmentos da sociedade. A partir de agora, os assuntos passam a ser discutidos e elaborados com a participação e coordenação deste núcleo, além de serem discutidos com os moradores nas próximas etapas. O plano diretor serve para preparar as cidades para o desenvolvimento urbano de maneira organizada. Todo esse processo é feito por meio de estudos técnicos e a participação popular. Para a elaboração desse projeto, foi contratada a empresa Fundação Unisul. Os estudos já iniciaram desde o fim do ano passado. Então, no momento, a gente finaliza hoje a etapa 1, também a etapa 2, que corresponde à metodologia de proposta, né, que são as etapas do trabalho, como que vai acontecer no município, como que a gente vai estar procedendo, né? E já iniciamos também a etapa 3, que é o levantamento da leitura técnica do município, reconhecendo, visitando as regiões, os bairros, através de um arquivo fotográfico, para que nós tenhamos essa percepção, né, da realidade do município. Além disso, com um mapeamento também temático, né, para a gente entender qual é a realidade. Esse material a gente vai preparar para as oficinas de participação comunitária, né, onde a gente vai ter 7 regiões de apresentação. E vamos trabalhar com a população, né, com a comunidade, fazendo dinâmicas de grupo, envolvendo a população, para o resgate da visão também comunitária. E desse resgate nós teremos o confronto da leitura técnica com a comunitária. O plano diretor deve ser revisto a cada 10 anos. Devido à pandemia, o início desse processo atrasou. O plano vigente é de 2010 e está defasado. As decisões tomadas pelo grupo serão discutidas também em oficinas e serão realizadas audiências públicas com a população em 7 regiões do município. Nós iremos para a comunidade e hoje é mais um passo. É a apresentação do núcleo de estudo, aquele que tem o peso do voto, aquele que vai estar nas audiências públicas, ou seja, passo a passo a gente vai conseguir nosso objetivo, que é as obras físicas dentro do município e a estruturante. Nós precisamos estruturar a nossa prefeitura, a nossa cidade, e nada melhor que uma renovação do plano diretor, um estudo do socioambiental, um estudo do saneamento. A gente precisa agora planejar para executar esses estudos. Após 10 anos passados da elaboração do nosso plano diretor atual, a gente vem agora efetivamente dar início às novas discussões do nosso plano diretor, né? E do diagnóstico socioambiental também. Então, nada mais justo que um momento como esse de reunir e empossar, né, as entidades participativas que vão fazer parte de toda a discussão dessa modificação, dessa alteração de algumas do plano diretor de Garopaba. Então, nada mais justo que nós estamos nesse momento aqui, junto com as entidades representativas de todo o município, né? E isso é um momento ímpar no nosso município, porque isso é uma coisa que vai ficar para frente, para os próximos 10, 20 anos em Garopaba. É com o plano diretor que se decide importantes pontos da cidade, como, por exemplo, quantos andares pode ter uma construção, qual o futuro do saneamento básico do município e entre outras demandas. Por isso, a importância da participação popular, além da inclusão de diversos segmentos da sociedade, como a classe empresarial, associações de bairros e movimentos populares. Entre elas está a Fundação Gaia, que fará parte do núcleo como uma organização não governamental com atuação na área do desenvolvimento urbano. Lá então são temáticas importantíssimas e a participação da sociedade, né, que vem trazer suas demandas, seus pensamentos e entender os processos e se corresponsabilizar, né, com o processo de construção. Né? Nós tivemos aí entre 2006 e 2010 um momento similar a esse, né?
onde a sociedade participou, se organizou, contribuiu, e agora, aí, né, passado esse tempo, novamente estamos aí reunindo a comunidade para trazer de novo essas temáticas e atualizar o plano diretor com esse pensamento, né, o pensamento da sustentabilidade, do bom desenvolvimento econômico da cidade, mas também pautando as questões ambientais. O Procon de Santa Catarina suspendeu as vendas da empresa de telefonia Oi, após grande volume de reclamações no estado. A medida cautelar que suspende por 5 dias a empresa Oi de realizar novos contratos foi expedida na última quarta-feira. Foram quase 24 mil reclamações contra a empresa no último ano, sendo a maioria relacionadas aos planos pós-pagos. Segundo Thiago Silva, diretor do Procon em Santa Catarina, esta não é a primeira vez que a empresa é notificada. Nos 3 primeiros meses de 2022, a empresa foi líder de reclamações no órgão. Em 2021, a Oi S.A. também esteve em primeiro lugar no número de reclamações no Procon de Santa Catarina. As reclamações são relacionadas a problemas no serviço de banda larga, telefonia pré- e pós-paga, bloqueio, cancelamentos e suspensão indevida de serviços. Visando reduzir a burocracia no setor aéreo, medida provisória publicada no ano passado pelo governo federal é aprovada na Câmara dos Deputados. Entre as medidas está a gratuidade no despacho de malas. Após empresas aéreas anunciarem aumento nas taxas cobradas por bagagens despachadas em voos nacionais e internacionais, a Câmara dos Deputados aprovou o texto que obriga o despacho gratuito pelas companhias. Agora, o projeto segue para avaliação no Senado. Em 2017, quando a cobrança de bagagens passou a valer, os parlamentares acreditaram que as passagens aéreas ficariam mais baratas. Só que, na prática, essa redução não foi sentida pelos deputados. Eles se sentiram enganados e o assunto foi tema de discussão no plenário. Se a medida for aprovada pelo Senado, passa a valer a gratuidade para bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e 30 quilos em voos internacionais. Está suspensa, por força de liminar judicial, a tramitação do projeto de lei que reduz a alíquota de ICMS cobrada sobre o leite UHT, a farinha de trigo e os alimentos comercializados por bares e restaurantes e que reconduz o leite longa-vida à cesta básica. A suspensão atende mandado de segurança do deputado estadual Bruno Souza. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Um acordo de líderes previa votar no mesmo dia na Comissão de Finanças e Tributação e, em seguida, no plenário, o projeto de lei que reduz a alíquota do ICMS cobrado sobre o leite, a farinha de trigo e os alimentos vendidos por bares e restaurantes e que reconduz o leite longa-vida à cesta básica. Pelo acordo, os deputados aprovariam o texto original do projeto do governo do estado, rejeitando todas as 8 emendas apresentadas por parlamentares que tentavam incluir novos itens na cesta básica ou ampliar benefícios fiscais concedidos aos setores favorecidos pelo projeto. Pela manhã, a Comissão de Finanças cumpriu o acordo e aprovou o projeto original sem emendas. O deputado Bruno Souza protestou. Ele é autor de uma emenda que propõe reduzir de 25% para 3,2% o ICMS cobrado sobre as bebidas quentes, vendidas em bares e restaurantes, como uísque, vodka, por exemplo. O parlamentar pediu vista em gabinete ao projeto, mas o presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, não permitiu, alegando que o acordo de líderes se sobrepõe ao regimento interno e que o projeto seria votado à tarde em plenário. Houve discussão. O que o senhor acha que é? Respeite o senhor. Está rejeitado. Rejeitado coisa nenhuma. Não está. Está o rejeitado. senhor pode ter certeza que não. Está rejeitado. Ou seja, de forma arbitrária, senhor deputado, sem ler artigo nenhum, o relatório sem ler ler artigo artigo nenhum, ao projeto o senhor de lei sem citar artigo nenhum. Qual o artigo? Qual o artigo? Senhor deputado, o senhor não é um havendo mais autocrata. quem queira discutir, o senhor não coloque é um ditador. em votação o relatório do deputado o senhor não é um ditador, senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra aprovado o projeto de lei. À tarde, durante a sessão, o deputado Bruno Souza comunicou que havia entrado com mandados de segurança na primeira e segunda instâncias da Justiça, pedindo a suspensão da tramitação do projeto para garantir o direito de vista em gabinete.
O parlamentar perdeu na primeira instância, mas obteve liminar favorável no Tribunal de Justiça. Justiça foi feito, porque o regimento hoje de manhã ele foi ignorado, houve um golpe na comissão de hoje de manhã, na Comissão de Finanças e Tributação. O regimento ele é claro, ele diz que o deputado tem o direito de pedir vistas. Entretanto, o deputado presidente resolveu ignorar totalmente o regimento, porque ele é explícito, ele é claro no que diz, assumir, ele pegou e usou o seu próprio regimento, a sua própria interpretação e me cerceou como deputado de pedir vistas. Portanto, nós ganhamos agora sim um prazo para debater esse projeto de forma transparente com o setor que está sendo prejudicado. Nós temos tempo também para ouvir o setor, para que ele se mobilize, ele faça suas manifestações e, principalmente, nós vamos votar de acordo com o regimento. Essa era de que prevalece a força da maioria aqui dentro e que não importa o regimento tem que acabar. A Assembleia Legislativa entrou com recurso contra a decisão da Justiça, favorável ao deputado Bruno Souza. Por enquanto, a tramitação do projeto segue suspensa. A matéria prevê redução na alíquota do ICMS cobrado sobre o leite UHT de 17% para 7%. Já para a farinha de trigo, a matéria prevê concessão até o final do ano que vem do benefício fiscal na forma de crédito presumido para os estabelecimentos que fabricam o produto aqui no estado. No caso dos bares e restaurantes, a alíquota de ICMS para alimentos baixa de 7% para 3,2%, equiparado à cobrança feita pelo estado do Paraná. No início desta semana, o município de Garopaba reuniu estudantes e profissionais da saúde para debater os benefícios em oferecer tratamento às pessoas com transtornos mentais dentro da comunidade. A primeira Conferência Municipal de Saúde Mental teve como tema Política da Saúde Mental como Direito. Os debates destacaram os avanços e a garantia dos serviços de atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde. O encontro foi realizado pela Secretaria de Saúde em parceria com o Conselho Municipal de Saúde do município. Foi debatidos possibilidades de tratamentos, possibilidades de organizações para poder efetuar, tanto dentro do município, quanto o estado, quanto o governo federal, ações de trabalho na comunidade para portadores de transtornos mentais. O evento, que aconteceu no auditório da Câmara, teve a presença de médicos, enfermeiros e estudantes. A coordenadora do CAPS em Garopaba, Bruna Batistella, ressaltou a importância de trazer o debate para a região. Muito importante, porque desde a reforma psiquiátrica, a gente tem uma batalha árdua, da questões da luta antimanicomial, tudo. Então, de ter novos dispositivos dentro da comunidade é muito importante para que a pessoa ela consiga ser tratada dentro da sua comunidade, dentro do seu social, dentro da sua família, ser respeitada dentro da sua doença, dentro da sua história. Então, ela é muito importante para também os profissionais também estarem capacitados para poder assumir essa demanda, seja em qualquer ponto da rede. O município de Pedras Grandes está em festa. A cidade celebra os 145 anos de instalação da primeira colônia de italianos do sul de Santa Catarina. As atrações em Azambuja serão regadas a muita música, dança, vinho e polenta. O berço da colonização italiana no sul do estado. Estamos na comunidade de Azambuja, uma região que não existiria se não fosse a luta de um povo que aqui chegou para desbravar. Essas terras ainda eram mata intocada quando foram destinadas aos imigrantes, para que desenvolvessem a região. Muita incerteza, porque não sabiam exatamente o que encontrariam aqui. Dois outros fatores muito importantes que acabaram por motivar a vinda desse pessoal foi justamente, então, quem sabe construir aqui, o Fazer América, uma nova perspectiva, ganhando o lote e ganhando a passagem, então, de navio de lá para cá. Aqui encontraram muita dificuldade, o início, isso aqui era uma região com muito mato, e tiveram que desbravar com as suas próprias mãos, então com muita dificuldade, com muito suor, para chegar a gente hoje ter essa região espetacular que nós temos aqui, foi com muito suor e com muito trabalho.
Há cerca de 145 anos, no dia 28 de abril de 1877, cerca de 90 famílias do norte da Itália chegaram à colônia imperial de Azambuja. Esse marco deu início à colonização italiana no sul do estado de Santa Catarina. A comunidade hoje faz parte do município de Pedras Grandes e celebra quase um século e meio dessa história. O que motivou a saída desses imigrantes, dessas pessoas de lá, né, segundo o que muita gente relata ainda hoje na Itália, era um momento de muita dificuldade naquela região, a fome, o frio, a guerra e a falta de perspectiva. Um passado difícil. As primeiras casas que abrigaram os imigrantes foram construídas com madeira roliça e palha. Mais tarde, as construções passaram a ser feitas em pedra, e tudo precisava ser feito com as próprias mãos, da abertura das estradas à expansão da colônia, com a criação de outros núcleos. A região hoje destaca-se pelo turismo. E além da beleza natural e do contato com a natureza, é justamente a sua história a grande atração do local. Essa antiga propriedade hoje funciona como pousada e restaurante, recebendo visitantes o ano inteiro. Além da comida típica e da hospitalidade, o local abriga objetos utilizados pelos colonos. Muitos materiais foram trazidos da Itália e outros foram produzidos pelos próprios imigrantes. Um dos projetos mais recentes e audaciosos para a região é a construção de uma réplica da Torre de Pisa. Construiremos ela numa escala de 2:1, né, e esse prédio, então, que terá 9 andares, 30 metros de altura, ele vai abrigar uma escola de língua italiana, vai abrigar também o primeiro museu digital da colonização italiana. Então, uma central de informação turística, né, e aqui em Azambuja a gente quer que seja, vamos dizer assim, parte integrante de uma rota que nós divulgamos agora recentemente na Itália, na Feira Internacional de Milão, que é a rota da imigração italiana, que começa em Laguna, vem para Tubarão, na SC 390, que é a chamada rodovia Serra Mar, daqui sobe então em direção a Azambuja, Uruçanga, e vai a Cocal do Sul, Criciúma, Treviso, Nova Veneza, e aí saindo na SC 390 em Lauro Miller. Sobe a Serra do Rio do Rastro, desce pela Serra do Corvo Branco, acessando a segunda colônia de italianos dessa região, que é o município hoje de Grã-Pará. Outro atrativo da região é a uva Goethe, uma variedade de uva branca com sabor adocicado, característico do grupo Moscatel. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente conhece, é um enxerto, né, produzido nos Estados Unidos, trazido para cá por um cônsul então italiano, que por aqui então foi cultivada nessa região de Pedras Grandes, de Uruçanga, parte de 13 de Maio, uma cepa que se deu aqui muito bem, né, e que então hoje produz serve para a produção de um excelente vinho. Para coroar e celebrar quase um século e meio de colonização, Pedras Grandes preparou inúmeras atrações que se estenderão ao longo da semana. No domingo, uma festa regada a muita dança, música, vinho e polenta vai finalizar as comemorações. No domingo, então, teremos um desfile, né, que vai simular a chegada dos imigrantes italianos aqui no centro da nossa colônia imperial de Azambuja, e na parte da tarde, né, ao meio-dia também o tombo da polenta, e na parte da tarde, então, o encerramento da nossa festa com o Grupo Matusa, a apresentação do Grupo Matusa. Há pouco mais de um mês, cerca de 20 famílias no bairro Limpa estão convivendo com a falta de energia elétrica, devido a irregularidades no loteamento que vivem. O fornecimento de energia não é permitido para a maioria dos moradores e muitos possuem ligações irregulares, compartilhadas de outras unidades consumidoras. Essa ação foi alvo de denúncia na ouvidoria da Celesc, que agiu realizando o corte dessas ligações que são irregulares. No final do mês de março deste ano, a Celesc realizou o corte de ligações de energia em residências no bairro da Limpa. A ação ocorreu após denúncias na ouvidoria da companhia de ligações clandestinas.
Segundo a concessionária, 3 unidades consumidoras eram responsáveis por fornecer energia para outras 20 residências. Após a ação, os moradores desse loteamento convivem com o escuro. Esse é o caso do pedreiro Alvacir, gaúcho, que comprou o terreno neste local há mais de 3 anos. O valor pago pelo lote de 360 metros quadrados foi de R$ 95 mil. Quando ele fez a compra, foi prometido que a situação de fornecimento de energia seria resolvida, mas até agora nada foi feito. E a promessa foi de que essa área aqui onde a gente mora seria toda regularizada e também seria feita a extensão de rede, que pelo ponto de vista é o óbvio, né? Que já tem bastante moradores, né? Então era o óbvio deles fazer uma extensão de rede. Daí passou, agora essa semana nós estamos entrando para um mês, né? Onde foi desligada a luz, veio o carro da Celesc com o carro da Polícia Militar e desligaram. Ali dizem que foi feita uma denúncia, até porque tem outras pessoas que já compraram bastante lote aqui e eles vão lá na Celesc, tentam fazer o pedido, como a rede não tem uma extensão de rede, a Celesc alega que não tem como fazer a ligação, porque precisa uma extensão de rede. Só que para essa extensão de rede também precisa ser regularizado. Só que dentro disso daí tem 2 loteadores que fizeram o loteamento e ficaram na dívida de fazer essa extensão de rede, regulamentar os lotes. Só que nós já pagamos IPTU, entendeu? Os lotes já têm registro na prefeitura, então aí fica esse empurra e nós estamos aí no escuro. Em período de pandemia, na qual a higiene pessoal é fundamental, banho só de caneca. Alvacir utiliza uma bateria improvisada para fornecer energia para um único ponto de luz dentro de casa, durante toda a noite. Essa bateria é carregada a cada 3 dias, tendo custo de R$ 20 toda vez que ela descarrega. Segundo o morador, apesar de sempre ter pago os impostos do local, como por exemplo o IPTU, nunca lhe foi permitido o fornecimento de energia. Além do Alvacir, a esposa e os 2 filhos do casal, há cerca de outras 20 famílias que vivem na mesma situação. Eu tirei a bateria do carro da minha esposa, daí eu liguei direto na tomada, nós compramos 3 lâmpadas 12 volts, que custa bem caro, colocamos dentro de casa para nós pelo menos ter a iluminação, né? Ela dura de 3 dias, daí eu levo, mando carregar, temos um custo para carregar a bateria, daí retorno com ela, coloco de novo, 3 dias, dura a lâmpada ligada. Pode ver que nós estamos até sem os bicos, né? Agora o restante é isso aí, ó. É garrafa de água. E ó. Outras garrafas, hoje eu pedi pra, né? Aqui tá o bebedouro que a gente arrumou. E aqui o vizinho ele dá uma ligada para nós no gerador dele ali, enche um pouco a nossa caixa de água e a gente tem que economizar. Banho é só banho de caneca, né? A gente enche a canequinha, a geladeira tá desligada, não tem energia. Tá aqui, ó. A gente não pode armazenar nada, né? É complicado. Tá aí, ó. Tivemos que esvaziar tudo. A situação é essa daí. Fico até envergonhado de mostrar, mas hoje em dia, século XXI, o ser humano ainda tem que estar correndo ainda para ter energia. Isso já foi descoberto há mais de 100 anos, então a gente está vivendo aí o século XXI, né? Terrível, onde as autoridades vêm aí, tiram a energia e a gente não rouba, a gente quer pagar, a gente não está pedindo dado, a gente está solicitando o nosso direito. Água, luz e saneamento básico. Já o casal de idosos, Glória e Antônio, nunca tiveram a oportunidade de receber energia elétrica. Há 8 meses, os 2 venderam a casa que tinham em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, e compraram um lote com a casa em construção por R$ 112 mil. Toda a negociação foi feita por um corretor de Garopaba que preferem não revelar o nome. A intenção era ficar mais perto da filha da dona Glória, que mora no bairro da Grama. Só não sabiam que não teriam fornecimento de água e luz. O jeito foi investir R$ 19 mil em energia solar. Porém, por ter apenas 2 baterias, o armazenamento não é suficiente para a casa toda.
O que para a dona Glória, que tem 80 anos, é um problema, pois ela teve 2 AVCs e um princípio de infarte. A respiração em alguns momentos é feita com dificuldade, fazendo com que ela precise da ajuda de aparelhos respiratórios. Mas por diversas vezes, no momento da nebulização, a eletricidade acabou e o casal teve que recorrer ao auxílio médico. Há 8 meses que nós temos aqui, tudo sem luz, sem nada. Liga um pouquinho a geladeira, tem que desligar, porque daqui a pouco a bateria acaba. A televisão liga um pouquinho, tem que desligar, porque não tem mais. Ficamos sem luz de noite, não dá para ligar a luz. Termina. É uma situação difícil. Eu preciso de oxigênio, não tenho. É difícil. Eu vou estar tendo isso aí daqui. Mas o que eu tenho é isso aqui. Eu vendi minha casa estamos daí para vir para cá comprar isso aqui. Não sabia que a situação era assim. Se eu soubesse, não tinha vindo. Com proposta de água e luz. Aí depois que a gente vendeu a nossa casa lá e botemos tudo dentro de um caminhão e se larguemos para cá, aí o assunto foi que sem água e sem luz. Aí nós já estava com o caminhão encostado aqui, casa vendida, entendeu? Casa aqui por terminar, sem nada aqui, isso aí. Sem terminar a casa a gente estava consciente, né? Que tinha que passar essa dificuldade aí para terminar a casa. Mas sem água e sem luz, aí é complicado o negócio. Todo esse problema é devido a irregularidades no loteamento em que vivem esses moradores. Porém, isso não é um caso isolado em Garopaba. Pensando nisso, Legislativo, Executivo, Judiciário e as concessionárias responsáveis pelos fornecimentos de luz e água têm se reunido para discutir maneiras de resolver essa situação. Foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores o projeto 019/2022, onde trata de podemos dizer, uma facilidade nas documentações para ligações de energias elétricas, principalmente essas famílias que estão hoje com problemas de energias, tanto a energia quanto a água também. Porém, isso criou uma certa dúvida entre até nós mesmos, vereadores, e buscamos, então, um consenso, um diálogo com as partes envolvidas, que são as concessionárias, tanto Casan, Celesc, Ministério Público e o Poder Executivo, através do prefeito municipal, do vice-prefeito e da procuradoria, e também a Secretaria de Planejamento. Com isso, já fizemos uma reunião. Essa reunião chegamos no entendimento que o Ministério Público, junto com a Procuradoria do município, vão se fazer uma outra reunião para chegar num consenso, para ver quais as documentações nós podemos criar para facilitar a vida desses moradores. Lembrando que existe aí uma data, que é um lapso temporal, que é o ano 2016, porque em 2016 foi criada a REURB. Criada a REURB, essas famílias podem ser beneficiadas com a lei já existente aqui na cidade, que é o REURB, então, para sua regularização. Aqueles que são anteriormente a 2016, posteriormente a essas reuniões que estão acontecendo paralelamente a essa nossa do grande grupo, então aí a gente vai voltar a conversar e dar uma melhorada no nosso projeto de lei que está em tramitação nessa casa. No meio dessa semana, moradores se reuniram com a administração do município. Segundo informações passadas pelos moradores, na reunião ficou acertado que dentro de um prazo de aproximadamente 30 dias, será levantada toda a documentação dos moradores para averiguar a possibilidade da energia ser religada, e será aberto um processo judicial contra os loteadores. A Celesc, por meio de nota, solicita que seja feita a regularização junto à empresa, solicitando nova ligação de energia, mediante apresentação de alvará de construção ou habite-se, que comprove a regularidade para a instalação da rede elétrica, bem como a escritura do imóvel e licença ambiental. A nossa equipe entrou em contato com 2 pessoas que os moradores alegam ter comprado os terrenos. Um nega ser responsável pela área, já o outro não retornou os nossos contatos. Já o Ministério Público informou que não está impedindo o fornecimento de energia, mas como o loteamento é clandestino, a Celesc é impedida por lei de realizar a extensão de rede elétrica, já que o loteamento não possui licenças ambientais nem infraestrutura. O MP disse ainda que está em contato direto com a estatal para viabilizar o fornecimento de energia de forma provisória até a regularização. Enquanto nada é resolvido,
os moradores continuam sem o direito de ter acesso a um serviço básico. Só que nós não vamos descansar. Nós somos pobres aqui, mas nós não vamos descansar pelos nossos direitos. Se não der certo aqui, nós vamos levar a Florianópolis, entendeu? E assim nós vamos ingressar com uma ação na justiça, alguma coisa assim, porque nós não podemos ficar aqui abandonados, né? Tem muita gente que eu investi minha vida inteira para comprar uma casa aqui. Então tem muita gente aí que também lutou, trabalhou, pagou sua casinha. Nós estamos aí correndo para pelo menos ter luz e a dignidade, né? É uma coisa tão simples. A gente vai na casa dos outros, tá lá uma televisão ligada e a gente não tem televisão, mas não tem como ligar. Banho, só banho de canequinha. A situação não tá fácil. E nesta semana, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Câmbio Barriga Verde para apurar movimentações irregulares no mercado de câmbio em Santa Catarina. Buscas foram realizadas em uma casa de câmbio de Garopaba. Estas e outras notícias da área da segurança pública no Giro Policial. Um homem foi preso na noite da última quarta-feira com objetos furtados em Imbituba. No momento do flagrante, ele confessou que trocava os objetos por drogas em uma boate no bairro Alto Arroio. Os policiais foram até o local e confirmaram a delação. Nas buscas, encontraram 64 gramas de cocaína, 135 gramas de maconha, uma balança de precisão, dinheiro e diversos objetos sem procedência. O homem com as drogas e a proprietária da boate foram encaminhados à delegacia. Eles vão responder por tráfico e receptação. O homem que trocava os objetos por drogas também foi preso e encaminhado à central de polícia. 2 homens foram presos na praia de Itapirubá. Após receber denúncias de tráfico em uma residência no bairro, os policiais foram até o local e avistaram os homens em atitudes suspeitas. Ao realizar a abordagem, foram encontrados mais de 1 quilo de maconha, 23 comprimidos de êxtase, 48 pontos de LSD, além de pequenas porções de cocaína, haxixe, mais de R$ 2.500 em dinheiro, celulares e outros materiais usados para o tráfico. Após o flagrante, eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Imbituba. Operação Câmbio Barriga Verde investiga irregularidades no sistema de câmbio em Santa Catarina. Garopaba foi uma das cidades onde as buscas aconteceram. De acordo com a Polícia Federal, uma das empresas investigadas, apesar de apresentar faturamento anual de R$ 7 milhões, movimentou quantia superior a R$ 1 bilhão entre os anos de 2013 e 2019. As buscas realizadas na manhã da última terça-feira ocorreram em outras cidades do estado e também em cidades do Rio Grande do Sul. E para fechar o giro, na última quinta-feira, policiais realizaram busca e apreensão em uma residência no interior do município de Imaruí. Após receberem denúncias de disparo de arma de fogo na casa do homem acusado, que possui registro de arma de fogo, foram apreendidos uma pistola 9mm, 136 munições calibre 9mm, 44 estojos, 3 carregadores e uma munição calibre 7,62, de uso restrito das Forças Armadas. Por ter registro, ele responderá apenas pelo suposto disparo de arma de fogo e pela posse de munição de calibre restrito. E a Delegacia de Polícia de Garopaba cumpriu na manhã dessa sexta-feira a prisão de um homem foragido do Rio Grande do Sul. O homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável morava há alguns anos na cidade. Ele foi encaminhado à unidade prisional de Imbituba e deve ser transferido ao estado gaúcho. Nesta semana, a Associação Protetora dos Animais de Garopaba, a APAG, realizou uma ação para salvar 8 cachorros abandonados no bairro Ressacada. Vizinhos denunciaram que o morador foi embora no fim do ano passado e deixou os animais no local. Ao chegar na residência, a APAG encontrou 2 fêmeas, um macho e 2 filhotes. Outros 3 filhotes já estavam mortos. A Polícia Civil estava presente no local, porém, até o momento, o proprietário ainda não foi localizado.
Caso encontrado, o mesmo pode responder por abandono de animal. Segundo a Polícia Civil, outras 2 situações similares ocorreram em Garopaba. Felizmente, um dos filhotes já conseguiu um novo tutor. Outros 4 animais também estão disponíveis para a adoção. Os adultos ainda serão castrados no decorrer da semana. Tivemos uma denúncia quarta-feira que envolvia 8 animais em abandono em uma propriedade. A pessoa foi embora e deixou os animais lá, pediu para o vizinho, deu um saco de ração e pediu para o vizinho ficar cuidando deles e nunca mais voltou. Parece que foi em dezembro, né? Parece que ele foi para o Natal. Infelizmente, nós não podemos resgatar esses animais, como todos sabem, não temos um lugar, né? Um espaço para tirar os animais da rua, os animais de maus tratos, os animais abandonados, cadelas no cio. Nós contamos, né, com o coração generoso dos lares temporários e de hospedagens que nós pagamos, né, mediante doações de vocês. Infelizmente, nós não temos esse local para colocar esses animais. Então, o que a gente faz? A gente trata os animais no local. Vamos levar ração, né? Porque eu já tinha conversado com a Maraísa, né? Que ela ia levar uma saca de ração e a gente conseguiu doação de filhote para o filhote. Um dos filhotes já foi adotado. O maior problema disso tudo que envolve a proteção animal é não ter um local para esses animais. A associação aceita doações. Os interessados podem entrar em contato no telefone que aparece na tela. A entidade também aceita ajuda por meio de Pix. As doações também podem ser entregues na Vila Madeira, ao lado do Zanoni, ou na Academia Clube de Treino, na Praia do Rosa. Essa aqui é a mãezinha. E agora chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. A federação formada pelo PT, PCdoB e PV anunciou essa semana que planeja revogar a reforma trabalhista, aprovada em 2017 pelo ex-presidente Michel Temer. Isso não é um retrocesso, Tiago? Um retrocesso e tanto, Marcelo, isso principalmente falando na nossa economia. Olá para você e para a audiência qualificada da Pix TV. Essa é mais uma daquelas decisões da esquerda para, claro, animar os ânimos dos apoiadores mais tradicionais. Aqueles que tratam o empresário, o empregador como vilão e não como aliado. Uma decisão como esta retrocede todo o avanço que os empregados e empregadores tiveram com a reforma, que deixou mais flexível o relacionamento entre aqueles que realmente querem trabalhar e aqueles que querem dar oportunidades. Aliás, é sobre oportunidades que deveriam estar pensando. Oportunidade de fazer o país mais protagonista no âmbito do empreendedorismo. Sim, porque se ideias como estas vingarem, estaremos voltando para o Brasil de 2014, quando empreender era impossível frente aí à desastrosa economia da época. Eu vou além. Eu preciso registrar aqui que a reforma trabalhista foi extremamente necessária para combater o desemprego gerado pela crise econômica de 2014. Mesmo com ações desastrosas na economia, Dilma foi reeleita naquele ano. Esses dados históricos precisam voltar à tona para entendermos quem realmente está pensando no Brasil e no brasileiro, e não apenas em parcela aliada que pensa que o Estado é que dá emprego, quando na verdade a oportunidade está na iniciativa privada. Dessa frente, que tem o Partido Comunista como aliado, eu não poderia, obviamente, esperar outra coisa. Aliás, talvez o desemprego seja o grande propósito dessa turma, buscando colocar mais brasileiros à margem da pobreza para se alimentarem de programas de assistencialismo social que eles tanto defendem por aí. Ao invés, é claro, de buscarem a desburocratização, proporcionando menos Estado e mais liberdade. Ops! Desculpem, liberdade é o que essa gente não quer. Querem que o brasileiro seja refém para terem seus discursos prontos, sempre atualizados. É o verdadeiro quanto pior, melhor. Eu encerro com um ditado antigo, mas bem atual. Não dê o peixe, ensine a pescar, Marcelo. E falando em economia e liberdade,
parece que tem parlamentar querendo incluir taxas no serviço de streaming. Isso não pode aumentar o valor do serviço ao consumidor. Pois é, Marcelo, você acredita numa hipótese como essa? Antes, nós precisamos saber em qual país o deputado David Miranda, do PDT, vive. Sim, porque o streaming revolucionou o acesso à TV por assinatura e o acesso a conteúdos audiovisuais no Brasil. Antes, as classes menos favorecidas não tinham acesso aos chamados canais de TV por assinatura. E agora, com o streaming, os serviços ficaram mais baratos, já que está online na internet. O parlamentar quer taxar os serviços estrangeiros com uma alíquota de 20% de Condecine, custo esse que o parlamentar esquece que quem pagará é o usuário, portanto, o brasileiro. Um serviço que custa, por exemplo, R$ 59,90 pagará quase R$ 12 para a Ancine. É um baita golpe ao brasileiro que tem agora dentro de casa a possibilidade de ter acesso a conteúdo que antes só os mais ricos tinham. Talvez essa proposta seja o trampolim do parlamentar em depois, quem sabe, criar o Vale Streaming, como os partidos de viés de esquerda sempre gostam de criar. Assim, todos nós pagaremos a conta 2 vezes, Marcelo. Pois é, Tiago, mas parece também que tem pré-candidato já prometendo mundos e fundos quanto aos preços dos combustíveis. É possível fazer esse milagre, Tiago? Pois é, Marcelo, chega a ser engraçado, né? Nada melhor do que a época de campanha para os milagres aparecerem por aí. Todos agora têm uma solução para a Petrobras, inclusive Lula e Ciro Gomes. Ambos, o primeiro foi presidente por 2 mandatos, como bem sabemos, e o segundo ministro desse mesmo presidente. Já tiveram, portanto, a oportunidade de criar alguma coisa, mas nada fizeram. Agora prometem brasileirar o preço do combustível. Lula alega que na época dele era diferente. Sim, a diferença nós sabemos. Antes a estatal era um reduto de corrupção com muitos processos que estão em andamento. Não foi absolvido nada não. Ainda por cima, se não bastasse, eles alegam que a empresa foi crucificada pela Lava Jato. Horas. Aliás, esse mesmo discurso eles usam para as empreiteiras. Os investigados apuraram na época o maior esquema de corrupção da história. E à época só se tinha uma escolha, óbvio, ou era deixar as coisas como estavam ou estancar o desvio de dinheiro público, que só Deus sabe como o nosso país estaria hoje se eles continuassem. Sem falar que a Petrobras foi entregue ao governo Bolsonaro praticamente quebrada. A empresa quase acabou na gestão do PT, ela foi quase que privatizada ao que podemos chamar de máfia, que deixou um legado negro em uma das maiores empresas desse país, que felizmente está voltando a ter orgulho da nação. Então vejam que agora pagar de bom moço nas propagandas eleitorais é no mínimo cômico, se não fosse trágico, aos olhos, portanto, de nós brasileiros. É até engraçado, como você começou me perguntando, Marcelo. Por hoje eu fico por aqui, eu volto na próxima semana, na nossa próxima edição. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix e em nossos parceiros que distribuem o nosso canal em todo o país. Nós também estamos nas redes sociais e o nosso endereço é @PixTVHD. Obrigado a você pela companhia e até a nossa próxima edição.